Senhor Reitor da Universidade de Lisboa, senhores professores, caros estudantes, caros colegas desta mesa, foi com uma grande surpresa que eu li nos jornais que devia estar aqui nesta tarde, por ocasião do lançamento desta obra monumental consagrada ao Padre António Vieira. Naturalmente, o defeito é meu. Eu disse que autorizaram nisso e eu não me dei conta. O general da Boa diz que a velhice é um naufrágio. E eu sou, pelo menos, meio testemunho disso. Mas a verdade é que é uma grande honra, mesmo numa ocasião inesperada, de estar aqui, numa ocasião em que são apresentadas ao público estas obras do Padre António Vieira. Sobre isso, o professor Carlos Reis já disse, é muito essencial, e eu pouco poderia acrescentar. Eu não sou um violista no sentido técnico da palavra, porque também não sou humista de qualquer outra coisa, nem de mim mesmo. Gostaria de ser, mas não sou. É defeito, não ciência. Há tempos, li, já há tempos, li, não posso dizer em que obra de António Vieira, considerações muito curiosas sobre uma temática, nesse momento, totalmente inédita. Não sei se é uma dessas obras últimas dele, eu claro isso, ou da história do futuro, que só por os títulos são umas obras realmente sem comparação com qualquer outra, em vários domínios, que a consciência, a ciência que se tem do que foi o nosso passado, enquanto passado de criadores na ordem literária e em outras ordens, mas sobretudo na ordem literária. Vieira significa que era a versão profana dessas criações, aquela que tem sido um objeto, digamos, do cânone e mesmo da memória literária do Ocidente em geral. Nós, durante séculos, fomos, até porque os primeiros grandes autores do cristianismo assim o quiseram, para não perder o contacto com o mundo antigo, o mundo grego, o mundo romano, quiseram que não se acabasse esse céu e que de algum modo o cristianismo pudesse integrar, que era o pensamento realmente dos antigos. Efetivamente, essa é a grande tradição que nós chamamos o Ocidente, e é mesmo aquilo que a define a sua essência. Nós passamos os nossos séculos a revisitar os grandes autores, que são aqueles que são mais significativos, nós chamamos os grandes clássicos do Ocidente, desde o Homero, desde Shakespeare e todos os outros que nós conhecemos. Sempre numa perspectiva fundamentalmente profana. E o que o Vieira diz nessa passagem é que é uma pena que uma outra fonte, ao mesmo tempo não só da sabedoria, no sentido filosófico ou religioso do termo, mas no sentido também poético, no sentido forte, são os textos sagrados deste mesmo Ocidente, ou que era, e os sagrados continuam assim, para muitos, para nós todos ocidentais, a Bíblia, que não tinha sido objeto do mesmo fascínio, do mesmo fonte de criação para as gerações sucessivas. Isto lá para ser excessivo, mas na verdade o que ele está a dizer é que uma das fontes
todo o pensamento ocidental, não só do seu pensamento, no sentido filosófico do termo, mas da sua sensibilidade, das suas crenças, dos seus valores, das suas histórias, que são histórias que tiveram ou têm na nossa memória ocidentais uma presença, uma força, que ainda não deixou de exercer a sua influência sobre a nossa imaginação e o nosso imaginário. Não recebiam dessa revisitação contínua do texto bíblico, aquela atenção que ele pensava que deviam nascer. Ora, é verdade que durante séculos a Bíblia, quer no Antigo Testamento, quer propriamente nos textos evangélicos, foi objeto de comentários sem fim. Há comentários do livro de Jó, infinitos, de todos os outros, dos evangelhos, etc. Mas o que eu queria dizer é que não tinham sido reinventados de algum modo, não tinham sido reescritos, não tinham sido a fonte de novas parábolas, de uma nova visão das coisas que está implícita nesses famosos textos, desde o livro de Jó até os textos dos apóstolos. E, curiosamente, pouco a pouco me tenho dado conta que, efetivamente, essa pessoa fascinada, impregnada do texto sacro do Ocidente, os dois textos que é Vieira, é ele a pessoa, provavelmente, que mais bebeu nessa fonte. É como se ela fosse a sua inspiração contínua, como se soubesse de cor, só estes textos, para os empregar, para seduzir, para convencer, como os exemplos de que ele quer impregnar com os seus ouvintes na sua missão de pregador jesuíta. Evidentemente, eu não posso dar assim exemplos muito concretos das histórias que ele recicla, que ele, numa atitude que não é a atitude de um exegeta normal, não é de um simples predicador, mas é de um verdadeiro ensinador. É uma coisa que para mim me seduz, me impressiona em toda a obra de Vieira, é que ele é, por assim dizer, o sucessor, numa outra ordem de visão das coisas, do Gil Vicente. O Gil Vicente é alguém que traduziu em imagens, em histórias, em dramas, comédias, o imaginário que nós atribuímos àquilo que nós chamamos de Idade Média, como se nós fôssemos uma outra coisa diferente, ou tivéssemos uma vida diferente dos tempos diversos que o Ocidente vai atravessando. António Vieira vai, numa visão do mundo, na ordem cultural, nós nomeamos barroca, vai reciclar tantas histórias que estão dispersas, quer no Antigo Testamento, quer no Evangelho, e fazer delas pequenos dramas. E, por isso mesmo, eu penso que ele devia ter, além do seu fascínio e carisma de pregador, que tornou célebre não só em Portugal, no Brasil, onde exerceu as suas missões, que tornou célebre na nossa memória, tinha essa capacidade de representar o que isso significa, quer dizer, dar a ver de maneira viva como o fazem os dramaturgos. E é por isso que não me surpreendeu muito que os professores brasileiros que nós vemos aqui no ecrã
referisse entre os seus três grandes referências nítidas para ele, Shakespeare, Cervantes, o nosso Vieira. Nós não estamos muito habituados a que tínhamos essas comparações. Isso é um pouco também a paixão que os brasileiros, em particular, têm por alguém que eles sabem que foi brasileiro, ao mesmo tempo português e brasileiro ao mesmo tempo. E, portanto, têm um culto muito particular que os indivíduos porque sabem que foi realmente, até aos dias de hoje, uma das personalidades mais famosas que fizeram uma parte da sua vida realmente no Brasil e até a história do Brasil, enquanto colónia portuguesa está ligada, entre outros, à atuação extraordinária do embaixador, do orador, do guerreiro, porque é isso que ele foi, na defesa da Bahia, à figura de António Vieira. Porque este lado curioso de reivindicar como uma das fontes de inspiração fundamental da consciência ocidental, do imaginário ocidental, aquilo que é o lado não profano desse imaginário, que é a sua origem enquanto fonte de crença, de valores e de história propriamente sacra. Portanto, há uma sacralização, efetivamente, de todo esse imaginário que atravessa por a Bíblia. E eu penso que é um pouco excessivo estar constantemente a ver António Vieira uma espécie de performance, na ordem da palavra, da oratória, que é notável, naturalmente, que é famosa, que é uma espécie de mecanismo verbal e incomparável, em todo caso, na nossa tradição. Mas, na verdade, António Vieira inventou essa maneira tão particular de pregar, através de parábolas, através de contos, através de reciclagem de tantas histórias da Bíblia, dos Evangelhos, para falar de outra coisa mais alta. A única preocupação ele só tem, não há nada que ele fala, ele só fala de uma coisa. Fala da única coisa que não se pode falar. E dessa coisa que não se pode falar é que é o mistério dos mistérios do Padre António Vieira. Essas coisas é naturalmente Deus. Deus, o Padre, os místicos, se quiser, mas, por assim, do lado, como se ele inventasse uma história sublime aos quadradinhos, a história de Deus, para entregar o epíteto de José Régio, também alguém que se pode colocar na mesma tradição, embora sem as qualidades oratórias de António Vieira. É por isto. É que eu só quis dizer uma só coisa. A única coisa que nós não podemos dizer. E essa coisa, para ele, chama-se Deus.